uma história extraordinária que se desenrola à medida que os portões do tempo se abrem entre o falecido período Goryeo e o presente em 2022. Oi gente, eu sou a Sol e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para você que tá chegando aqui agora e não conhece esse canal, nesse canal eu falo semanalmente de doramas e literatura. Então se você é novo por aqui, já aproveita, já se inscreve para não perder o canal de vista e aproveitar todas as dicas que eu trago aqui semanalmente. E no vídeo de hoje é um vídeo de resenha de um filme que eu assisti, gente. Fiquei assim, apaixonada pelo filme. E eu, quando me apaixono, vocês sabem que eu sou bastante empolgada para fazer uma recomendação. E eu não podia deixar de fazer essa recomendação maravilhosa de 2022. E é um erro tremendo. Esse filme não está na Netflix. E hoje eu trouxe para vocês a resenha de Alienoid, um filme, gente, que eu achei sério, fantástico. No começo eu achei que ele não ia me encantar tanto assim, mas olha, à medida que eu fui assistindo, esse filme foi me prendendo e deixando ainda assim com um gostinho de quero mais. E eu não podia mesmo deixar de trazer essa recomendação para vocês, maravilhosa, claro, né? Como eu sempre digo, a nossa opinião pode ser controversa. Eu posso ter gostado, mas você pode não ter gostado também, caso você já tenha assistido. E para você que é amante de filmes coreanos assim que nem eu, com certeza você já assistiu, né? Quem sabe aí das fansubs, ou você tá procurando por ele e não sabe aonde assistir. Hoje eu vim contar para você aonde você vai assistir. Lembrando que essa resenha aqui não tem spoiler, tá, gente? É mesmo uma resenha com pontos fortes ali do filme, pra você também entender, porque eu também fiquei assim meio perdida ali em algumas partes do filme, mas enfim, acabei entendendo e aí eu resolvi fazer a resenha da forma que eu entendi, pra você também não ficar perdida e já ir assistir sem se perder, como eu fiquei ali meio confusa em algumas partes. Alienoid nos proporcionará uma trama envolvente que te fará ficar preso a cada detalhe. Ponto de partida inicial do filme é o ano de 2022, onde o alienígena Guard e seu fiel escudeiro Thunder, um robô, vivem na Terra guardando alguns prisioneiros alienígenas, no qual eles mesmos foram responsáveis por capturá-los. Esses alienígenas, eles foram trancados por muito tempo em corpos humanos. E esses dois, para conseguir manter essa missão e esses alienígenas presos, eles acabam transitando entre o passado e o futuro. Então o filme ele vai do passado ao futuro assim, ó, no piscar de olhos. E se você não ficar atento, você pode se perder em alguns detalhes. Esses dois, no período atual, o Thunder e o Guard, eles são pais adotivos de uma garotinha assim muito esperta. Ela, eventualmente, né, ela cobra dos dois saber o passado dela, de onde ela veio, como ela surgiu ali, e ela é muito curiosa para buscar essa verdade sobre o passado dela. Ela também sempre está pressionando os dois para que os dois falem a verdade, eles sempre desconversam. E aí o filme vai se desenrolando assim, entre 2022 e o passado. Enquanto isso, lá no passado, 630 mil anos, durante a dinastia Goryeo, Muruk, o infeliz mago Dosas, caçador de recompensa, ele está à procura da lâmina divina. Muruk, ele, na busca por essas recompensas, ele costuma viajar na companhia de um par de místicos felinos que vivem em seu leque encantado. E essa busca pela lâmina divina os levará a se juntar a outros buscadores concorrentes também, onde cada um deles irá lutar e enganar o seu concorrente na busca pela grande recompensa oferecida ali nesse período, né, por essa lâmina divina. E olha, gente, que esse povo luta e luta muito, que você vai ficar impressionado com cada luta que vai surgir ali ao longo do filme. Então, nessa transição entre o passado e o futuro, o filme também vai indo e voltando e ele vai retornar para 2022. E de volta a Seul de 2022, o detetive Moon acaba testemunhando uma visão muito estranha após o aparecimento de uma nave espacial sobre o céu de Seul. Quando aí a porta do tempo irá se abrir,
causando um grande caos. Gente, esse caos é um caos mesmo que irá te impressionar. Você poderá não gostar do gênero de ficção científica alienóide, caso você foque apenas no enredo confuso, né, que o filme vai trazer. Como eu disse lá no começo, ele é bem confuso. Se você não ficar atento aos detalhes, você vai até ficar um pouco perdido e você pode se decepcionar com o filme. Lembrando que o filme também nos traz ali algumas referências, né, de alguns gêneros de ficção científica americana, tal como uma perseguição no estilo Exterminador do Futuro. Isso você verá de cara, você vai lembrar do Exterminador do Futuro. Felizmente, o filme ele traz um equilíbrio entre as cenas exageradas, infladas com comédia, e as maravilhosas atuações dos atores que estão presentes nesse filme, porque, gente, só tem ator de peso nesse filme. O excesso de alienóide poderia ser facilmente cansativo, mas ele pula tão rápido de uma reviravolta a outra que chega a ser fácil de acompanhar em alguns minutos do filme. E você estará completamente envolto na trama, mesmo que envolva uma corrida de fantasia e ação. No que terminará com um final de suspense e algumas revelações enigmáticas sobre quem é quem. E deixando também no ar a questão para uma nova franquia. E é claro que não podemos deixar de elogiar o elenco, que foi de fato perfeitamente escolhido para os seus papéis. Principalmente Kim Yoon-bin, que, gente, ele deu um show nas suas habilidades de interpretação, até porque ele interpreta nesse filme 2 papéis ao mesmo tempo. Agora eu e vocês aí, como dorameiros e amantes dos filmes coreanos, esperamos que a Netflix, a Disney ou qualquer outra plataforma de streaming, assim como a HBO, o Cinemax, insira essa preciosidade em seu catálogo, já que os filmes produzidos inteiramente por coreanos estão se superando cada vez mais. Gente, vale super a pena assistir esse filme. Se você ficou curioso aonde você vai assistir ele nas fansubs da vida. Eu vou deixar o nome na descrição e também vou deixar o link ali no primeiro comentário fixado se você tá curioso assistir. Infelizmente não tá na Netflix porque é um erro, já digo logo, é um erro. E quando tem esse erro, gente, a gente só pode correr para as fansubs da vida, porque se não chegou no Brasil ainda, a gente vai para as fansubs, né? As fansubs são a nossa salvação. Se você já assistiu esse filme, gente, comenta o que você achou dele, se você tem a mesma opinião que eu. E se você discorda, também comenta, porque você é livre aqui para discordar, porque nossas opiniões nem sempre vão combinar. Eu sempre digo, como eu já disse, eu sou muito empolgada quando eu assisto algum filme. Talvez essa minha empolgação pode até te contagiar. Mas, sério, gente, eu fico muito empolgada. E quando eu gosto, eu realmente venho aqui comentar com vocês se vale a pena ou não assistir. E esse é super válido. Se você ainda não assistiu, corre lá para assistir, depois volta aqui para comentar. Então, se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o joinha, não se esquece de comentar, que o seu comentário vale peso de ouro aqui nesse canal. E não esquece de deixar aquele joinha ali na aba Valeu também para contribuir com o crescimento do canal. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Beijo no coração.